Olá, muito boa noite para você que nos acompanha pelo site da Leilosul à espera de mais um leilão de sucesso nesta noite de segunda-feira e também para você que nos acompanha pelo YouTube do canal Pecuarista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse encontro que nós temos marcado toda segunda-feira no nosso momento de Olho no Campo. Você sabe, o De Olho no Campo é uma parceria entre a Leilosul e o canal Pecuarista. Você deve ter notado que nós estamos em um ambiente diferente, não é mesmo? Mais em um formato de podcast. Pois é. Agora a gente vai sempre melhorar para trazer um conteúdo mais bacana, mais atualizado para você, nosso espectador, nosso leitor, que merece todo o nosso carinho no nosso conteúdo. Em tudo que a gente faz é para você. Por isso eu te convido a entrar no site do canal Pecuarista, também no YouTube do canal Pecuarista, e deixar ali a sua mensagem, o seu comentário, dizer para mim de onde você está nos acompanhando. Quem sabe eu não leio a sua mensagem aqui. Se você também tiver alguma sugestão de entrevista, pode colocar ali no nosso canal do YouTube, pode colocar também nos comentários do canal Pecuarista. E mais, tem também o nosso Instagram. Você já conhece o nosso Instagram? Então digita @canal Pecuarista que você vai ter acesso também a todas as informações. E mande um direct para a gente também, vai ser muito bom conversar com você. Bom, hoje o nosso programa vai se dedicar a falar sobre o grupo de trabalho de rastreabilidade da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. O nosso convidado é o Aécio Flores, que é o coordenador deste grupo de trabalho. Então, fica aí 2 minutinhos, menos 30 segundos. A gente vai rodar a vinheta e já já a gente volta com o Aécio Flores, que é o nosso entrevistado de hoje. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Agora sim, de volta já com o nosso entrevistado, o Aécio Flores, que ele é o coordenador do grupo de trabalho de rastreabilidade da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Aécio, primeiro eu quero te agradecer pela tua disponibilidade. Você que está em Canoas, aí no Rio Grande do Sul, a gente sabe, né, tem acompanhado esses últimos dias a situação do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigada por estar com a gente nesse momento, um momento tão difícil para o Rio Grande do Sul, especialmente para a região onde você está, e muita força aí para todos vocês. Obrigado, Melissa. Boa noite e agradeço o convite. Realmente a situação do estado do Rio Grande do Sul aqui é a maior catástrofe, eu acho, que do último século no estado, que pegou todo mundo desprevenido aqui, né? Mas estamos numa corrente que a gente vai conseguir superar esse desafio aqui no estado, com certeza, e não vai ser essa chuva que vai acabar com a gente, não tem jeito. A gente é firme, forte, resiliente, vamos dizer assim. Exatamente, era isso que eu ia dizer, o Rio Grande do Sul é muito firme, muito forte, né? Um pessoal muito aguerrido, muito destemido, então muita força aí para vocês. Aécio, eu gostaria de começar te perguntando o que é o grupo de trabalho de rastreabilidade? Qual que é a função? E quem faz parte dele? Bom, Melissa, como tu bem comentaste, a Mesa Brasileira é uma associação que pega um grupo de trabalho de vários multi-stakeholders. Então, a gente tem desde o setor produtivo até o varejo representado dentro da Mesa Brasileira. E o grupo de rastreabilidade, ele nasceu com a função de criar alternativas e sugerir alternativas para o setor em função dessa, vamos dizer assim, desse trâmite do processo de rastreabilidade, dessa falta de um caráter mais sério, mais obrigatório, mais necessário para o processo da pecuária em função da rastreabilidade bovina, que é uma ferramenta essencial hoje no processo de controle, seja ela na gestão do rebanho, na questão sanitária e como ferramenta de localização do animal, para ter uma análise de compliance hoje socioambiental que é fundamental frente aos desafios que a gente tem para qualquer tipo de mercado e principalmente hoje para a União Europeia e na intenção de levar esse produto também com qualidade, com segurança alimentar para o consumidor interno brasileiro.
Então, a gente tem no grupo de trabalho uma missão bem clara e bem definida. Primeiro, desmistificar o processo de rastreabilidade, ou seja, mostrar que a rastreabilidade é factível, é possível de fazer, porque a gente tem um rebanho hoje de mais de 210 milhões de animais, então a gente tem mais boi do que gente no país, né? E se tem muitos prós e contras com esse processo de rastreabilidade, mas a gente demonstra, assim, na prática e com ações e sugestões aplicáveis à solução, que é possível a gente ter um controle de rastreabilidade eficiente no país e o que isso vai nos proporcionar em termos de diferenciação de mercado, de qualidade de produto e toda uma segurança em cima do que o país produz nesse novo momento que a gente está passando no mundo, que é um momento que está todo mundo focado nas questões sustentáveis de uma produção segura. Então é fundamental nesse processo a gente ter o controle do animal, que hoje é bastante criticado em termos de emissão, em termos de questão de a gente não ter uma produção verde de pecuária, e hoje todas as, vamos dizer assim, as barreiras que a gente está enfrentando para desmistificar tudo isso. Era uma das questões que a gente até nos bastidores nós estávamos conversando, que a rastreabilidade, ela em si não é um tema novo para a pecuária, né? Não é. Mas o grupo de trabalho e tudo isso que se discute, né, para também além do grupo de trabalho, ele tem esse objetivo de trazer, de não deixar, de não ficar 20 anos atrás, né? Como a gente falava aí de rastreabilidade há 10 anos atrás, evoluir, né? Hoje, como você disse, nós temos essa diferenciação do mercado, tem as políticas ESG, que elas são muito observadas, né? E que elas têm que estar dentro de uma empresa que quer trazer, que quer crescer, né? Que quer expandir mercado, tudo isso. Então, esse grupo de trabalho, ele traz esse frescor sobre o tema, né, o Aécio? Exato. O que a gente referencia? A rastreabilidade, ela já existe há mais de 20 anos no país. O próprio governo federal tem o sistema de identificação de bovinos, que usa uma identificação oficial, tem uma liberação de número, já tem processo de certificação para alguns mercados que estão vinculados a esse processo de rastreabilidade do governo, como o protocolo para a União Europeia hoje, que garante o comércio para aquele bloco, né? Mas a grande questão que a gente trabalha dentro do grupo é demonstrar o quê? Que primeiro a rastreabilidade é uma ferramenta, né? Ela necessariamente ela é uma ferramenta de informação, ou seja, eu vou identificar aquele animal e vou saber onde é que ele esteve durante a vida dele, né? A partir dessa informação que a ferramenta de rastreabilidade proporciona, com o viés sustentável da mesa brasileira, a gente consegue fazer um cruzamento de informação que, se aquele animal, naquele período de tempo onde esteve naquela propriedade, se aquela propriedade, no caso, tem um compliance socioambiental específico, né? Então, o que a gente está trabalhando muito forte nesse ano no grupo é um conjunto de políticas públicas que vão ser apresentadas tanto para o governo como para a cadeia da carne como um todo, ações específicas para resolver esse problema e a gente ter uma rastreabilidade com segurança sanitária e socioambiental, né? Então, desmistificando esse processo, o que? A rastreabilidade é uma ferramenta bastante antiga, né? Que a gente precisa ter alguns regramentos para tornar ela expansível para todo o Brasil, né? Então, a gente coloca lá a questão de utilização da numeração oficial, para ter uma base de dados centralizadas e aí ter o controle de rastreabilidade a partir da movimentação, né? E paralelo a isso, a gente ter a função das questões sanitárias e socioambientais sendo monitoradas naquele aspecto de produção. Ou seja, eu preciso de uma ferramenta de rastreabilidade para, a partir de uma análise de território, determinar se aquele animal que está sendo consumido, aquele pedaço de carne que foi produzido pelo frigorífico, teve uma segurança sanitária ao longo do seu processo de produção e não contribuiu em nenhum momento com o processo de desmatamento e teve dentro das regras de estabilidade aceitas hoje pelo mercado e que o consumidor também hoje está exigindo ao adquirir os produtos, né? Então, a nossa grande missão esse ano é estar na construção desse documento que vai dar um conjunto de sugestões e procedimentos a serem adotados, tanto pelo governo como para a cadeia, para realmente a gente conseguir resolver esse problema e ter um status de produção mais seguro,
tanto para o produtor, que para manter a atividade dele, né, e principalmente para o consumidor, que vai começar a ter mais informação com valor agregado ao produto que ele consome. Né? Então a gente está tentando ligar essas duas pontas, dando toda a segurança do processo e principalmente mostrando o que é possível fazer sem inventar alguma coisa nova. Né? Eu uso muito uma metáfora que foi que a Apple utilizou para fazer o iPhone. Né? Quando a Apple foi fazer o iPhone, ela não inventou praticamente muita coisa nova. Ela pegou várias coisas que já existiam e botou no mesmo equipamento. A gente, no processo do grupo de trabalho da rastreabilidade esse ano, a gente também não está inventando nada novo. A gente pegou várias ações que já funcionam isoladamente, seja nas regiões do país, seja na Amazônia Legal, no Centro-Oeste, no Sudeste, na região Sul, e está colocando isso dentro de um pacote para ser utilizado no país inteiro para resolver, vamos dizer assim, melhorar o processo de rastreabilidade e a gente caminhar para frente. Porque toda vez que a gente fala em rastreabilidade, a gente lembra do próprio processo Protocolo Europa, junto com os produtores, que foi bastante desgastante, né? Ainda é desgastante até hoje, pelos critérios do bloco. A gente sempre acarreta no como é que o pequeno produtor vai fazer, que não tem condições de adquirir a sua identificação. Então a gente está tentando desmistificar esse processo, colocando, olha, é factível de fazer, precisa sim da mão do Estado, para determinar quais são as informações que são obrigatórias, quais são os procedimentos que são os obrigatórios, como ele já faz hoje no trânsito, que a GTA é obrigatória para qualquer produtor, no caso, é lei, né? E principalmente na parte da cadeia de produção, onde a gente está lá, tem os atores, que é o frigorífico, um ator, as empresas de assistência técnica são outros atores, o próprio varejo é um ator específico. Qual é o papel de cada um para que esse processo consiga fluir e o país ganhe como um todo e a pecuária nacional fique cada vez mais forte? Em que momento está o GT de rastreabilidade? Vocês estão no terceiro ciclo, né? Quem está acessando, para quem vocês estão levando essa informação e o que vocês estão trabalhando nesse momento? A gente está hoje, exatamente nesse momento, né, que é oportuno, a gente está encerrando a construção do documento de políticas públicas. Tá? Esse documento passou por algumas versões esse ano e a gente tem um modelo de governança dentro do GT que é bem interessante. A gente tem um núcleo operacional onde a gente tem um representante de cada entidade, seja sociedade civil, setor produtivo, varejo, indústria, né? Onde nesse núcleo operacional a gente elabora todos os processos, discute o que a gente está colocando no documento, aplicabilidade, viabilidade em si, e a gente tem um grupo de trabalho que se reúne uma vez por mês, né, que é um pouco maior, daí são 64 pessoas, né, 64 membros, que validam esse documento em si, para daí sim, acho que a gente está pretendendo até o final do mês de outubro, ter esse documento finalizado para apresentar ele para, vamos dizer assim, para governo, para o Ministério da Agricultura, oficializar os apoios que a gente teve do setor produtivo, do terceiro setor, que seria a sociedade civil, né, e levar essas ações que a gente está colocando dentro do nosso documento de políticas públicas a serem executadas por essas entidades. Né? Então a gente está num processo de finalização do documento, onde a gente está fazendo uma avaliação junto com os vários stakeholders que participam do grupo de trabalho, e a partir disso a gente vai começar a fazer alguns eventos específicos para apresentação desse documento, divulgação do mesmo, e principalmente mostrar que a gente não precisa copiar nenhum modelo externo, né, que existe uma questão muito forte, vamos copiar o modelo uruguaio, o modelo australiano, o modelo canadense de rastreabilidade. A gente sempre bateu muito que o Brasil, por ser um país continental, ter um dos maiores rebanhos comerciais do mundo, se não o maior, ser um dos maiores exportadores de gado do mundo, ele tem que ter o seu modelo próprio, e principalmente para atender os mercados externos, né? E ele tem condições, né? Nós temos condições disso. Justo, a gente tem plenas condições de fazer isso. E a gente tem uma preocupação muito grande, Melissa, pelo seguinte: a gente está aí há um ano praticamente, um pouco mais, de uma exigência vindo do bloco europeu, que é o Green Deal, como todo mundo fala, que é a questão de não ter nenhum processo de desmatamento no tempo de produção dos produtos agrícolas brasileiros. Vamos dizer assim, começa agora com carne e soja, depois isso vai se expandir, né, dentro da regra europeia.
E a gente está querendo mostrar nesse nosso trabalho que é possível a gente atender essa demanda no curto prazo, né? Lógico, é difícil, é desafiador esse processo. A gente tem um plano de transição para ser executado, que está dentro desse nosso documento de políticas públicas, né? Mas em cima disso a gente coloca que tudo é possível, se, lógico, todo mundo tiver a vontade de fazer, né? Cada um dentro da sua área e dentro do seu setor, e principalmente se tiver a participação forte do Estado, que é quem, vamos dizer assim, determina as regras, né, e impulsiona, às vezes por força de lei, que as coisas aconteçam no país. Porque a gente tem uma característica no brasileiro que a gente deixa tudo para a última hora, né? E a gente está bem ciente hoje na mesa brasileira que se a gente deixar esse processo de dar as respostas ou se preparar para dar as respostas desse processo do Green Deal na última hora, a gente vai ter um problema muito grande aí, porque a gente não vai conseguir atender, e os europeus estão se mostrando bastante irredutíveis nesse processo de flexibilizar esse acordo com o país. Aécio, infelizmente o nosso tempo é curto e tem muito assunto para falar sobre isso, né? Por isso que eu quero deixar aqui o espaço aberto para vocês voltarem, para você voltar quando tiver avançado ainda mais a discussão do grupo de trabalho de rastreabilidade, e agradecer a Aécio pela sua participação aqui conosco no Momento de Olho no Campo. Muito obrigada e sucesso nesse trabalho de vocês. Eu que agradeço, Melissa. Fico à disposição no que precisar, no assunto específico sobre a rastreabilidade. Estou sempre aqui. É um prazer falar contigo. E você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia. E agora você fica com mais um leilão de sucesso aqui pela Leilosul. Bons negócios! De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig.